Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, como vocês puderam ver pelo título, é mais um diário de gravidez, mais um e último. Queria muito estar gravando esse vídeo grávida, né? Mas como vocês viram desde o segundo, não foi possível fazer isso. Mas não deixei de trazer, porque eu tenho tudo anotadinho, eu fiz diário mesmo de gravidez, escrito, então eu tenho tudo anotadinho, trouxe mais organizado ainda hoje do que no segundo, do segundo trimestre, mas então vamos pro vídeo. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo, não deixe de deixar o seu like, que assim você me ajuda e o YouTube também entende que você tá gostando do conteúdo e eu também. E para você me seguir mais de perto, sabe, ver mais nosso dia a dia e tudo mais, pode me seguir lá no Instagram, vou estar deixando aparecendo aqui também e também na descrição do vídeo tem. Então, simbora! Então, gente, como que funciona o terceiro trimestre de gravidez? A maioria já sabe, né, mas eu vou estar falando aqui. É sétimo, oitavo, nono mês de gravidez. E vai de 28 semanas até 40 semanas, né? E de 28 semanas a 7 meses, 40 semanas é completando os 9 certinho, show? Então, gente, vou passar pra vocês aqui quantas consultas eu tive no terceiro trimestre. Por quê? No terceiro trimestre, a gente acaba tendo um pouquinho de mais consultas. Porque quando chega no nono mês, você começa a ir a toda semana. Eu acho que é de 37 semanas em diante. Se eu não me engano... Não, eu comecei... Agora eu tô olhando aqui, é porque eu tô olhando pro meu cartão aqui, pra conferir. Eu comecei, gente, vou falar exatamente pra vocês. Eu comecei a ir toda semana com 35 semanas. Eu fui com 35, 36, 37... 38, 39 e 40. Foram toda semana. Desde do oitavo mês de gestação. E foi isso, gente. Eu tive essa quantidade de consultas, esse tipo de acompanhamento. E também tomei apenas uma vacina nesse trimestre de gravidez, que foi a vacina da hepatite B, que foi a segunda dose. E continuei tomando as mesmas vitaminas que eu tava tomando no segundo trimestre, como eu falei. E vou deixar no cards o vídeo do segundo diário de gravidez, né? O segundo trimestre. Então, gente, de exames eu vou estar mostrando pra vocês quais foram o que eu fiz no terceiro trimestre. Eu fiz... Melhor ver assim. Um eco-doppler cardiograma fetal. Vou estar deixando igualzinho no segundo trimestre, que eu deixei passando as informações aqui. Graças a Deus, tudo normal. Eu fiz uma ultrassonografia com Doppler, com 30 semanas e 4 dias também. Depois eu voltei também na nutricionista. Eu já estava, acho que com 36 semanas... ou 37 semanas, não me recordo ao certo. Foi com 36 semanas, 36 semanas, tô conferindo aqui. Eu voltei e fiz essa avaliaçãozinha aqui, vou tá deixando passando aqui pra vocês verem também a minha evolução, que foi maravilhosa. Ela também me deu, gente, toda a orientação pra poder... o pós-parto também, sobre a alimentação, para não interferir na amamentação e tudo mais. Fiz alguns exames também de sangue, que ela passou para mim, a nutricionista. E fiz depois outra ultrassom com 36 semanas e 3 dias. E fiz meu último ultrassom com 39 semanas e 3 dias. Esses foram todos os exames que eu fiz no terceiro trimestre de gravidez. E, gente, falando em dados da gestação, eu falei, né, que no segundo trimestre eu tive o acompanhamento e descobri a diabetes gestacional, o risco da pré-eclâmpsia, toda a dieta e tudo mais. No terceiro trimestre, eu só continuei seguindo com o tratamento. Então, não teve nada, graças a Deus, não teve nada de intercorrência. Pelo contrário, meus exames melhoraram muitos.
tanto o meu peso quanto tudo, e agora eu vou estar passando os dados do cartão para vocês. Eu vou estar deixando passando aqui como que foi cada consulta minha, meu peso, com quantas semanas eu tava, a minha pressão e tudo mais. E como vocês podem ver, foi dessa forma aí, graças a Deus, tudo bem melhor, tudo bem direitinho. E agora vamos falar de sintomas. No terceiro trimestre, eu tive meio que assim, 4 sintomas. E foram os 4 que persistiram do 7º mês até o dia que a Aurora nasceu. Todos os dias, gente, vocês não têm noção. Era tipo assim, não tinha folga, não tinha um dia que eu não tava sentindo isso. Que foi o quê? A dor pélvica. Eu sentia muita dor pélvica. A minha obstetra até passou pra me fazer fisioterapia pélvica e pilates, mas eu não fiz. Não fiz por quê? Por condições mesmo. E muita correria. 2 coisas, tempo e correria. Eu até cheguei a ver o pilates, cheguei e o local lá, ver tudo mais. Marquei a aula pra ir, mas acabei não conseguindo ir. Foram muitas correrias e falta de ar, porque a minha barriga era grandinha. Só que a minha barriga não era grandinha assim, redondinha, né? Como as grávidas. Ela era pra frente, pesada pra frente e alta. Então eu andava meio que segurando assim a barriga como se fosse uma bandeja. Gente, eu lembro que com 39 semanas, que é um fator que eu vou falar. Melhor deixar pra falar agorinha mesmo, que foi o que mudou no meu corpo. Mas enfim, deixa eu falar aqui. A falta de ar por conta disso, contrações de treinamento e pródomos. Gente, eu tive muito pródomos, eu tive muita contração de treinamento. Teve um dia que eu fiquei até com receio se era normal, porque teve um dia que eu contei, eu tava na igreja, só durante o culto eu tive 10 contrações de treinamentos. E assim, bem demoradinhas, mas não sentia dor. Depois eu comecei a ter os pródromos de madrugada. Aí já sentia dor, porque os pródromos a gente sente dor. Não chega a ser aquela dor do parto, mas sente. Então eu tinha isso direto e azia. Eu lembro até que eu falava assim, gente, essa menina tem que nascer cabeluda, porque o tanto de azia que eu sinto... na verdade, a azia eu continuei sentindo desde o 2º trimestre, porque passou um enjoo, veio a azia. E ela realmente, gente, nasceu cabeluda. Isso não sei se tem a ver, os antigos que falam isso. Mas eu senti muita, muita azia. E falando agora o outro ponto que eu falei que era um sintoma, mas não é sintoma, é uma coisa que mudou no meu corpo. Como eu falei, a minha barriga ela era pra frente, muito pesada, porque a bonitinha era grande, né? Muito pesada e alta. Ela era alta, ela não era aquela barriga arreada. Até o dia dela nascer, a minha barriga não tinha arreado. Ela era bem alta, a minha barriga. Então aquilo, além de me sufocar, me dá muita falta de ar. Com 39 semanas, ela deu uma esticada legal que eu conseguia andar segurando por debaixo dela assim. Eu sentava e apoiava a barriga nas minhas pernas. Se eu achar alguma foto aqui com 9 meses assim, com 39, 40 semanas, eu vou deixar passando aqui do lado. Pocou umas estriazinhas em volta do meu umbigo. Eu acho que se a minha gravidez tivesse ido, por exemplo, se ela tivesse nascido com 38 semanas, ou até com as 39 exata, 37 semanas, não teria aparecido estria. Mas beirando, na metade da 39 semana para 40, abriu umas estriazinhas ao redor do meu umbigo. De primeira eu fiquei super chateada com isso, né? Depois botei minha cachola pra funcionar, que é uma coisa super natural. É uma coisa assim, porque eu fiquei tipo assim, ai, eu me cuidei tanto e tal, e agora no final saiu estria. Graças a Deus não foi assim, aquela estria, foi umas estriazinha branca e só ao redor do umbigo, portanto meu corpo já voltou ao normal e é imperceptível praticamente, tem que olhar muito assim pra poder conseguir ver essas estrias, inclusive já tô até correndo atrás de procedimentos estéticos também pra melhorar esse aspecto, aproveitando de que não é muitas, então é muito mais fácil de tratar e que a pele não ficou toda, como não foi aquelas estrias largas, a pele não ficou toda enrugada, sabe? Porque
Não tem quando a gente fala assim, ah, barriga de maracujá de gaveta, que é aquela pele murcha, sabe? Não ficou assim, porque as estrias eram bem fininhas e brancas. Depois que a Aurora nasceu, eu emagreci e tudo mais, ela ficou meio que imperceptível. Ter que esticar muito a pele, ou do contrário, ficar olhando demais assim. Se você olhar de longe, não dá pra ver. O que mudou no meu psicológico? Nada. Gente, sério, eu não senti medo, eu não senti ansiedade, eu não senti. Gente, eu fiquei tranquila. Sabe o que é tranquila? Na verdade, ao mesmo tempo que eu queria que ela nascesse logo, não é que ela queria que ela nascesse logo, tipo de ansiedade. Ao mesmo tempo, podia nascer, né, e tal. Eu não queria, porque eu saberia que desde o momento que ela nascesse, não ia mais fazer parte de mim. E o tempo ali só ia voar, eu não ia conseguir. Eu posso ter outra gravidez, mas nunca mais vai ser a mesma gravidez de Aurora. Nunca mais vai ser as mesmas experiências. E eu acabei ficando. Gente, parando pra pensar agora no que eu falei, contradiz, mas eu fiquei sim. O que mudou foi um pouco emotiva. Então eu acabei ficando assim, um pouco emotiva nesse sentido. Tipo, sempre ficava pensando, ai, agora minha filhinha vai nascer, nunca mais eu vou viver esse momento da gestação de Aurora, de tudo que a gente viveu juntas, assim, sabe? Ela dentro de mim, eu com meu esposo, com a minha família, com os meus familiares, nossas viagens, tudo mais. Então, foi meio que isso. No dia de ir pro hospital, eu acordei super tranquila também, nada de ansiedade, nada. Mas quando eu botei o pé dentro do elevador lá no hospital, aí sim me deu ansiedade, meu coração disparou. Meio que tipo assim, é real, tô no hospital. Aí fiquei assim, mas nem tanto ainda. A ficha só foi cair mesmo quando eu me internei. Me internaram, né? Quando me internaram e eu entrei já pro quarto, né? Pra sala do pré-parto, esperando a sala de parto humanizado, que eles estavam mexendo no ar-condicionado e tudo mais. Fiquei lá e fiquei pensando, nossa, eu tô aqui, é real. E quando eu deitei na maca, assim, como foi pelo SUS, né, que eu tive a Aurora, são leitos, mais de um leito, né, na sala de parto, você não fica sozinho igual na suíte, só com aquelas cortininhas, sabe, dividindo. E eu ali vendo outras gestantes que já estavam em situação de parto mais avançada, já estavam começando a entrar em trabalho de parto com alguns centímetros, já sabe, resmungavam de dor, aquela coisa mesmo de parto. Ali sim caiu a minha ficha. Eu vendo e pensando assim, caraca, a próxima sou eu. Foi uma mistura de emoções que vocês não têm noção. Ai, gente, só de lembrar me dá crise de riso de novo. E, gente, falar aqui uma coisinha que eu achei importante falar no segundo diário de gravidez e vou falar agora no terceiro. Coisas que eu acho ideal para fazer nesse período e coisas que eu não acho ideal para fazer nesse período. O ideal para você fazer nesse período é lavar as roupinhas do neném e de preferência com 7 meses, lá para finalzinho do sexto, esperando pro 7º mês, não deixa também muito pra frente não. Lavar as roupinhas do neném, organizar o quarto, os últimos detalhes, o gran finale para organizar, né? Para começar a ver não, para organizar mesmo. Arrumar a mala maternidade sua, se é seu esposo que vai ficar com você no hospital, do seu esposo, a sua também, preparar tudo isso. Ver o plano de parto, escolher definir, né, a via de parto, tudo mais, fazer o seu plano de parto, mostrar os seus desejos, você e seu esposo se conectarem em relação à chegada do filho de vocês. E o principal, descansar. Nada de estresse, nada de aborrecimento, e ver isso, e ver aquilo, e ver obra, blá, blá. Gente, não deixam pra fazer isso no terceiro trimestre de gravidez. Sabe por quê? Porque a barriga cresce, você cansa, você fica sem paciência.
eu meio que me desliguei. Eu só não fiquei estressada por conta disso. Que eu, em meio a todo o caos, porque nada arrumado, na casa da minha mãe, minha casa em obra, uma bagunça, tudo girava em torno pra poder eu ficar mega estressada. Mas eu resolvi me desligar do mundo e pensar somente na minha filha. E foi isso que eu fiz. Então eu consegui ficar tranquila, não ficar agitada, não ficar estressada, não me cansar. Só me cansei um pouco, gente, do que? Da correria de ter que comprar coisa no final. Por isso que eu tô falando, ó, outra coisa. Nada de comprar coisas, coisas que eu não recomendo, né, pra esse período. Comprar coisas, viagens longas. Você quer uma praia que fica tipo uns 40 minutos da sua casa, uma hora, uma outra cidade, vai, né? Até os 8 meses. E com 9 eu já não acho legal também. Mesmo que seja não ser uma hora daqui. Mas não faça isso, gente. Isso cansa tanto. E também viagem longa te cansa, você sente dor porque você fica muito tempo sentada. Fora os riscos também de tudo, né, gente? Vamos falar de riscos numa viagem longa. Você sente dor. Você pode entrar em trabalho de parto, você não sabe, vai que você entra em trabalho de parto, tá no meio da estrada. Acidente, gente, e você às vezes passar mal e precisar de um recurso médico e não ter, ou você tá em outra cidade, suas coisas estão em outro lugar. Esse tipo de coisa não é nada legal. Então, esse tipo de coisa assim, né, dessa forma, eu não indico. E, gente, pra fechar, que foi uma coisa que quando eu comecei a fazer meu pré-natal, eu procurei muito aqui, mas não vi ninguém falando sobre por quê. Toda vez que eu via alguém fazendo diário de gravidez ou fazendo um resumo do pré-natal e tudo mais, acompanhamentos, a pessoa fazia o quê? Um pré-natal pelo SUS ou convênio de plano. Mas ninguém mostrava quanto que era fazer um pré-natal pelo particular. Eu sei que varia de região para região, de médico para médico. Tem médico que é mais caro, tem médico, mas tipo, meio que uma média. Para quem é mãe de primeira viagem, como eu, por exemplo, era mãe de primeira viagem e não tinha plano de saúde, também não queria fazer pelo SUS, queria fazer pelo particular. Mas tinha medo de que, como eu não sabia quantas consultas, por isso que eu faço questão de dizer quantas consultas eu tive e todo o acompanhamento, remédio e tudo mais. Por quê? Eu tinha medo de começar, como que se fala, um pré-natal pelo particular e não conseguir levar até o final pelo particular por não ter condições. Então, eu vou deixar aqui uma média, é uma média mesmo, gente, de mais ou menos quanto que eu gastei no meu pré-natal. Por quê? Para outras pessoas que precisem disso também, ter uma noção de como ela vai continuar aí pelo pré-natal. Então, vamos nós, ó, de consulta, eu tive 13 consultas no total no meu pré-natal. E a minha médica não tem revisão. Então, toda consulta eu pagava. Até quando chegou toda consulta por semana, eu pagava o valor normal. A consulta dela não era no consultório particular dela, era em uma clínica, então eu pagava um pouco mais barato. Era R$ 160 a consulta dela. Então, as 13 consultas custou-me R$ 2.080, as 13 consultas do pré-natal. Eu precisei de 2 consultas com a nutricionista. A consulta da nutricionista era R$ 250, porém tinha revisão. Então, eu fui a 4 consultas com a nutricionista, porém, só paguei 2. Então, o que eu gastei com a nutricionista? R$ 500 com a nutricionista. O alergista, eu precisei ir a uma consulta apenas e enquanto estava grávida, né, para ver a questão do meu medicamento, da alergia. Isso vale também, gente. Por exemplo, nem toda gestante vai ao alergista, só se precisar. Por exemplo, no meu caso, sou alérgica a muitos medicamentos. Durante a gestação, eu não sabia qual que eu poderia tomar, então eu precisei atualizar meu laudo e fazer uma nova avaliação com a minha alergista. Então, a consulta da minha alergista foi R$ 400 e o medicamento que ela trocou meu, que foram 2 medicamentos, eles
Cada um foi e deu o suficiente até o final, até 2 meses depois que a Aurora nasceu. Foi o suficiente que deu pra poder voltar depois tomar o meu normal. Um foi R$ 55 e o outro foi 110. Então, foi esse o gasto aí que eu tive. Agora não tô fazendo conta de cabeça não da Nutri, mas vou estar deixando... da Nutri não, da alergista, vou estar deixando passando aqui. Tive também... Gente, não me recordo quanto que foi que eu paguei na doula. Vou estar deixando passando aqui, mas eu não me recordo se foi 1.700 ou 1.800 que eu paguei na doula. E foi o melhor, gente, eu falo que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Em todo o meu parto, até se fosse pelo meu pré-natal, pelo SUS, eu teria a doula. Então, vou estar deixando passando aqui o preço que eu paguei na minha doula. Isso varia de doula para doula, eu creio, né? Cada um cobra o seu valor. Esse foi o valor que a minha cobrou. E fora o quê? Fora todas as vitaminas, mas as vitaminas eu não tenho como deixar uma média aqui, porque variava às vezes os meses. Por exemplo, a Feminibion, às vezes eu comprava por 120, tinha vezes que eu pegava na promoção, eu pagava 105. A única que não variava de valor, que eram as manipuladas, que eu sempre pagava R$ 600. Então, as manipuladas eu mandei fazer 3 vezes, né, que foi certinho o terceiro trimestre, e foram 3 vezes de 600, no caso, por mês, uma vez ao mês, durava um mês, e fora as outras, sulfato ferroso, mas às vezes tinha algumas amostras grátis também que a minha obstetra me dava, e vou estar deixando um valor médio aqui, de tudo isso que eu falei com vocês em relação ao pré-natal. O que eu faço? E fora a alimentação também, que a minha alimentação era restrita por conta da diabetes gestacional e as fitinhas e aparelho também. Então, vou estar deixando passando aqui uma média aí, mais ou menos. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de um diário de gravidez. Não vai ter mais da gestação de Aurora, não. Futuramente, uma breve gestação, claro, né? Porque eu pretendo ter outro filho, mas bem futuramente. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ajude as gestantes aí, que precisem das informações que eu gostaria de saber e também tô passando por aqui. E é isso, pessoal. Um grande beijo e até a próxima.